Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Senhor Jesus, neste momento de oração e reflexão, sintonizamos com o seu coração misericordioso, buscando a alegria, a esperança e a paz. Ajuda a compreendermos a vontade soberana do Pai. Abre-nos a oportunidade do serviço edificante, a fim de sermos úteis à construção de um mundo melhor. Que nosso trabalho seja oficina sagrada, transformando os obstáculos da senda em renovadas lições. Ajuda-nos a semear o bem onde surjam espinhos do mal. Acender a luz onde a treva se demore. Oferecer o bálsamo do alívio onde ocorra o pranto do sofrimento. Senhor, para que tenhamos condições de servir mais, perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução da obra de amor sobre a terra. Enfim, fortaleça-nos o coração para que o passado não nos perturbe, o futuro não nos inquiete e possamos honrar a sua confiança em nós no dia de hoje. Sementeira Cristã, em sintonia com Jesus, deseja a todos os ouvintes as melhores vibrações de paz e amor. Assim seja. Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Na seção Livro Aberto, vamos destacar a questão 302 de o livro O Consolador, de Emmanuel. A pergunta: como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus: sois deuses? Resposta: em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, aos poucos que sabem crescer na sua divindade pela exemplificação, pelo ensinamento, são cognominados na terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Hoje nosso programa fará uma análise do encontro de Jesus com o moço rico, passagem conhecida como o mancebo rico. Conhecendo a história que está inscrita no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Vemos então: e eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus diz: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho.
Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O moço rico, quando encontra Jesus, reconhece que aquele era um momento de profunda significação. Sabia, por estranha intuição, que um dia se defrontaria com aquela realidade. Havia naquele homem, Jesus, um magnetismo inconfundível. Naqueles olhos severos e profundos, brilhavam 2 estrelas engastadas na face pálida e penetrava as criaturas como um punhal afiado. Sua voz melodiosa e serena se impregnava nos ouvidos e corações como melodia suave, mas poderosa. Esse jovem, o mancebo rico, embora repousasse em leito de madeira nobre e se banqueteasse em repastos variados, embora se vestisse de tecidos de linho leve e suas arcas estivessem abarrotadas de gemas de ouro, sentia-se infeliz. Faltava-lhe algo que não sabia explicar. Sua moradia era luxuosa, seus pertences valiosos e vazio o seu coração. Apesar da juventude, um corpo vigoroso e ágil acalentava melhores aspirações, ansiava pela conquista da paz. Buscava uma harmonia interior, mas não sabia em que. Sentia inenarrável amargura. Para se livrar desse estado de melancolia e amargura, buscava as competições de Cesareia, como uma fuga a esses pensamentos. Agora, pela primeira vez, sente a coragem de falar com ele. De onde o conhecia? Indagava a si mesmo, procurando recordar-se com um grande esforço mental. Ao vê-lo de longe, era como se reencontrasse um amigo, um celeste amigo. Quando seus olhos se encontraram com os de Jesus, sentiu-se desnudado, o coração em descontrole. Batia sob violenta pulsação. Emoções desconhecidas vibraram em seu ser como jamais havia acontecido. Desejou arrojar-se ao solo ou fugir. Percebeu que o estranho lhe sorriu, como se o esperasse, como se já o conhecesse e o amasse. Parece que o tempo corria. Seus lábios se fecharam e um frio impertinente gelava-lhe as mãos. Tentou quebrar aquele torpor que o imobilizava, mas vencendo a emoção, questionou: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? A resposta de Jesus não apresentava dúvidas. Vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Tudo aquela hora era importante, mais do que isso, era vital. Hesitou o jovem. Interiormente gritava: irei contigo, Senhor. Mas hesitava sim, e o momento não comportava indecisão. E disse, vencendo a emoção: permite-me primeiro competir em Cesareia. Logo mais estarei disputando os triunfos dos jogos. Respondeu Jesus: não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para teu espírito. Não há tempo a perder. Retruca o jovem: aguardei muito essa ocasião e ela se avizinha com essas competições.
Exercitei-me, contratei escravos que me adestraram, comprei por uma fortuna 2 parelhas de fogosos cavalos, e os jogos estão próximos. Jesus insiste: renuncia e segue-me. Quem era ele que assim falava? Que poder exercia sobre sua vontade? Que força era aquela que o dominava? Gostaria de fugir, mas estava perturbado. Uma desconhecida ansiedade o aniquilava. Naquele momento, se defrontavam o homem e o filho do homem. O diálogo parecia impossível, reduzindo-se a monólogo que atormentava o moço diante daquele homem. Pensava: a fortuna podia dar, sim, dinheiro, títulos, estes se gastam facilmente. Mas aquele homem pedia mais. Para ele dar a sua juventude, os tesouros vibrantes da vaidade e das honras resguardadas pela tradição da família. Seria necessário renunciar a tudo isso? Inquieto, ouve. Sim, a resposta sem palavras àqueles olhos fulgurantes. O jovem sente naqueles minutos a soma dos sofrimentos que experimentara a vida toda. O rabi, em silêncio, aguardava. E ele, perplexo, afligia-se. O diálogo tornara-se realmente impossível. O jovem, num átimo diminuto, lembrou-se dos amigos que o aguardavam na cidade. Compromissos o esperavam. Deveria debater os detalhes finais para a corrida na grande festa da semana seguinte. Acionado por estranho vigor que dele se apossou repentinamente, despediu-se com voz apagada e saiu quase a correr. O mestre sentou-se e se encheu de profundo sofrimento. Era assim, sempre assim, e afirmou aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Uma semana depois, em Cesareia, porto do Mediterrâneo, que se constituía em importante escoadouro de Israel e porta de entrada marítima, recebendo embarcações de toda parte, aconteceriam os festins. O objetivo era rivalizar com os festins de Roma, atraindo simpatizantes até mesmo da metrópole longínqua. Ao som alegre de trompetes e fanfarras começavam as festas públicas. Competições e de bigas abrem as corridas ante a aflição de judeus, romanos, gentios que deixavam suas pesadas apostas com os cambistas. Gladiadores em combates simulados, tocadores de flautas, alaúdes de tímbalos. Não. Mais uma vez. Gladiadores em combates simulados, tocadores de flautas, alaúdes e símbolos enchem os intervalos de som e cor. As carruagens estão na linha de partida. Os fogosos corcéis, oriundos de Tiro, Sidom e da Arábia, se empinam lustrosos e enfeitados. Ao sinal, disparam sob estrondosa ovação. Chicotes vibram no ar, mãos firmes nas rédeas, os guias e condutores dão velocidade aos carros frágeis. A rapidez prende a respiração em todos os peitos. A expectativa fala sem voz na tarde ardente e empoeirada. Numa manobra menos feliz, um carro vira e um corpo tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes em disparada. O moço rico. Ele sente as entranhas abertas, o suor e o sangue em pastas de lama, a respiração estertorada.
Enquanto escravos precípites arrastam-no na pista, foge mentalmente da cena brutal que o esmaga. E entre névoas que escurecem seus olhos, parece vê-lo. E silenciando os gritos de dor, tem a impressão de escutá-lo. Renuncia a ti mesmo, vem e segue-me. O jovem sente que 2 braços veludosos e transparentes o envolvem. E apesar da face deformada e lavada de lágrimas, suor e sangue, o jovem dá a impressão de sorrir. É interessante notar que, por todos os recantos onde Jesus deixou o sinal de sua passagem, houve grande movimentação no que se refere ao ato de segui-lo. André e Tiago, apóstolos, deixaram as redes para acompanhar o Messias. Em dolorosas peregrinações e profundos esforços da vontade, Paulo de Tarso procura seguir o Mestre Divino. Inúmeros mártires dos tempos apostólicos, mesmo nas arenas de sacrifícios, afirmavam que seguiam Jesus. A maioria de nós afirma que deseja seguir Jesus, mas mantém-se na lei do menor esforço. Uns fazem ofertas generosas na esperança de comprar a felicidade celeste sem nenhum trabalho de burilamento em si próprios. Outros aguardam intervenções sobrenaturais dos mensageiros do Cristo para alcançarem o bem-estar e a felicidade permanente. Assim, perguntemos a nós mesmos se estamos seguindo Jesus ou apenas promovendo o culto externo, sem transformação íntima e modificação de nossos pensamentos e propósitos no bem verdadeiro. Todos ouvem a palavra do Mestre: vinde a mim. O crente escuta, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-as para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, muito difícil ir até Ele. Apesar das palavras do Mestre se constituírem por vitalizante bálsamo, as conveniências imediatistas são muito fortes. Percebemos o convite divino entre promessas de renovação, contudo, o desânimo isola o espírito com grades resistentes. Se o chamado do Mestre ameniza as penas da alma desiludida, permanecemos presos a interesses aparentemente inadiáveis. Jesus estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele a vida se enriquece de valores imperecíveis que nos conduzirão à pátria universal. Porém, quem de nós se revela suficientemente preparado para buscar-lhe a companhia? Por isso, vamos nos perguntando: conseguimos ir? Ninguém se apercebeu da significação profunda do abandonar tudo e segui-lo. Ou quem segue meus passos não anda em trevas. Em toda parte, ele tem estado presente e a simples anunciação do seu nome é vigoroso estímulo para a liberdade e a paz do espírito. Não triunfando no mundo, Jesus venceu todas as vicissitudes e estabeleceu as balizas do novo mundo. O Evangelho, ou a Boa Nova, é a mais expressiva história de uma vida. É a história de um homem que se levanta na história e faz-se maior que a história. A mais comovente história que já se escreveu. O maior amor que o mundo conheceu. O exemplo mais fecundo que jamais existiu. A vida de Jesus
é o permanente apelo à mansidão, ao amor e à verdade. Amá-lo é começar a vivê-lo. Conhecê-lo é plasmá-lo na mente e no coração. A perene alegria, a boa mensagem, eis a boa nova. A vida que comporta a história da nossa vida, eis a vida de Jesus. E o chamado continua. Vinde a mim todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, pois sou manso e pacífico. Vinde a mim, pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. Vinde a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Vinde a mim, pois ninguém vai ao Pai senão por mim. Vinde a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Emmanuel nos esclarece que o discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar a política administrativa do mundo para cumprir a missão que lhe é concedida. Jesus, para atender aos objetivos da política do amor, representou antes de tudo o interesse de Deus junto ao coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, embora respeitáveis. Ao nos convocar a segui-lo, valorizou a criatura humana, humilhando-se a si mesmo. Vejam que ele não vestiu o traje do sacerdote nem a toga do magistrado. Apenas amou profundamente os semelhantes e, nessa tarefa sublime, testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado dos fiéis estivesse subordinado a governos, ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Por isso, aquele que deseja sinceramente seguir Jesus e penetrar no templo da verdade, da fé viva, da paz e do amor, não esqueça que os passos para segui-lo são as diretrizes do Evangelho Redentor. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração e entendimento. Amar o próximo como a si mesmo. Cessar na mente e no coração o egoísmo de natureza primitiva. Fazer o bem aos que nos fazem mal. Abençoar aqueles que nos perseguem e caluniam. Orar pela paz dos que nos ferem. Perdoar aqueles que nos contrariam o coração. Repartir as alegrias do coração e os dons da vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipar as trevas, fazendo brilhar a luz que todos temos em nós. Revelar para todos o amor que acalma as tempestades do ódio. Manter viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento e da aflição. Levantar os caídos. Ser a muleta benfeitora dos que se arrastam sob os sofrimentos morais. Combater a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Amar, compreender e perdoar sempre. E aí perguntamos, dependemos de decretos humanos para botarmos mãos à obra? Para seguirmos Jesus? Por isso, ouvintes, para seguirmos Jesus, basta não nos esquecermos dos códigos da vida eterna, isto é, a lei divina, que nos convoca à mudança interior de nós mesmos e edificar o reino divino dentro de nós para darmos passos seguros no caminho da perfeição e seguir definitivamente Jesus.
No nosso momento musical, vamos ouvir composição do Grupo Arte Nascente de Goiânia, GAN, a música Eu Venci. Sementeira em Foco. Destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio. Você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar da biblioteca, que oferece cerca de 6.000 títulos sobre doutrina espírita.
E vejam que são várias opções mensais. História, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo. Tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Torne-se associado. Clube do Livro Espírita Idefran. CHB Idefran Telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 16 37 13 0299. 24 horas no ar. Divulgamos ainda, Nara, o Porco à Paraguaia, que é uma ação da Casa Espírita Sebastiana Barbosa Ferreira, ou Casa Sebastiana, situada na Vila Santos Dumont. Ela nos pede para convidar a todos para a sua promoção, que é o Porco à Paraguaia. O evento acontecerá no dia 11 de dezembro, um domingo, das 12 às 16 horas, no Espaço Moscardini, que fica a Avenida Elisa Verzola Guzuen, 3154. De entrada será servido mix de amendoim e patê de frango com torradas. No almoço, arroz, feijão, porca paraguaia, filé de frango grelhado, mandioca, salada tropical, espaguete ao molho sugo e vinagrete. Uma mesa está custando R$ 450 com 8 lugares. E o ingresso individual sai por R$ 60. A bebida e sobremesa serão à parte. Adquira seu convite pelos telefones 16 98172 6866 com Alisson ou 99156 0132 com Agostinho. Em nosso projeto de divulgação das instituições espíritas de Franca e região, hoje apresentaremos a Casa Espírita Francisco Cândido Xavier. Esta entidade está localizada à Rua Fiore de Hermínio, 1213, no Jardim Aeroporto 3, em Franca, São Paulo. E foi fundada em junho de 1988 pela necessidade inicial de evangelização espírita infantil, pois foi detectado por destacados colaboradores da doutrina espírita a importância de assistência a esse público, em face do alto índice de crianças no bairro. O trabalho de evangelização contemplou inicialmente 150 crianças. A primeira diretoria, eleita em junho de 1989, contou, entre outros, os seguintes colaboradores: Luiz Flontino da Silveira, Walter Zuanazzi, Marcos Mercado, Itamar Antônio da Silva, Orlando Bianco Júnior, Sudester Alves Moreira, Alter Bitar, Paulo Edson Granzotto e Paulo Sérgio Neto. Atualmente o trabalho é realizado aos domingos em 6 salas de aulas, atendendo em torno de 60 crianças, e consiste de aulas de evangelização do maternal à fase de mocidade. Após as aulas é servido um lanche e 1 litro de leite que os participantes levam às suas residências. A entidade mantém também reunião de estudos doutrinários toda segunda-feira, às 19 horas, seguida de aplicação de passes. As informações que estamos apresentando foram através do presidente da entidade, senhor Luiz Flontino da Silveira, tendo como vice-presidente Marcos Mercado. Estas são as informações de mais uma entidade espírita francana, a Casa Espírita Francisco Cândido Xavier. Histórias transformando vidas. A história sempre nos atrai, seus personagens, suas experiências. Uma história traz muitos ensinos.
Em Histórias Transformando Vidas, vamos ouvir do livro Respostas da Vida, de Antônio Baduí Filho, a mensagem Falar e Agir. Quem interpreta é Andréia Brito. No Centro Espírita, repleto de assistentes, Laerte Costa dissertava sobre a caridade. Era orador exaltado e fluente. Frases de inexprimível beleza comoviam a todos. Caridade é uma flor cujas pétalas são a misericórdia, o perdão, a bondade. Perdão é o orvalho sublime que beija com ternura os espinhos do cactus. Misericórdia é a manta carinhosa com que se aquecem corações enrigilados. De sentença em sentença, em comentário emotivo e coerente, Laerte rematou a palestra. Terminada a sessão, quando ainda todos se achavam no recinto, em conversa fraternal e alegre, chega Evaldo, companheiro de tarefas, trazendo uma folha de papel na mão. Aproxima-se de Laerte e dá-lhe a página. Era um folhetim anônimo, atacando duramente o espiritismo. À medida que lia o escrito, Laerte corava. Quando acabou, teve escandalosa crise de nervos. Falou em recurso policial, aventou movimentação de processo e terminou relembrando as fogueiras para o caso como este. Quando caiu em si com o olhar dos circunstantes sobre a cena, envergonhou-se. Todos estavam surpresos com sua atitude. O conferencista entendeu então que ainda há poucos minutos formulara belíssima teoria sobre o amor e a caridade. No entanto, na hora do exemplo, esqueceu tudo. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe! radioidefran@idefran.com.br. Em Sementeira Responde, hoje vamos atender a nossa ouvinte Maria do Carmo, que perguntou à equipe do Idefran: há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível? Quem nos responde é Sônia Lúcia Rodrigues. Sem dúvida, essa gradação existiu em todos os tempos, como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. O amor é a lei própria da vida e, sob seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador, dentro do plano grandioso da unidade universal. Desde as manifestações mais humildes dos reinos inferiores da natureza, observamos a exteriorização do amor em sua feição divina. Na poeira cósmica, síntese da vida, temos as atrações magnéticas profundas. Nos corpos simples, vemos as chamadas precipitações da química. Nos reinos mineral e vegetal, verificamos o problema das combinações indispensáveis. Nas expressões da vida animal, observamos o amor em tudo, em gradações infinitas, da violência à ternura, nas manifestações do irracional. No caminho dos homens, é ainda o amor que preside todas as atividades da existência em família e em sociedade. Reconhecida a sua luz divina em todos os ambientes, observaremos a união dos seres como um ponto sagrado de referência dessa lei única que dirige o universo. Das expressões de sexualidade, o amor caminha para o supersexualismo, marchando sempre
para sublimadas emoções da espiritualidade pura, pela renúncia e pelo trabalho santificantes, até alcançar o amor divino, atributo dos seres angélicos que se edificaram para a união com Deus. O amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa com mais poder, quanto mais se irradia. Nunca perece, porque não se enfraquece, desde que a sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Pensadores e suas reflexões. Já em Pensadores e suas reflexões, vamos ouvir ninguém menos que Divaldo Pereira Franco. A linda mensagem: O Olhar de Jesus. Um amigo escreveu-me um e-mail muito curioso. Contava-me que estava numa situação muito difícil, atravessando o período negro de emotividade. E, no entanto, ele teve uma alegria muito grande quando a pessoa amada lhe escreveu, agradecendo o olhar que ele lhe dirigira. E ele ficou impressionado. E numa próxima correspondência, o afeto lhe dizia: agradeço o olhar que você me dirigiu. Havia nele, sem palavras, um oceano de ternura. E eu percebi que através daquele olhar você me amava. Quero dizer-lhe que hoje estou disposta a assumir a responsabilidade de caminhar com você, porque os seus sentimentos são muito profundos e às vezes você tem dificuldade em expressá-los em palavras, mas através do olhar penetrou-me profundamente. E eu fui meditar e comecei a pensar no olhar de Jesus. Como teria sido o seu olhar àquela meretriz que, altas horas da noite, na cidade de Cafarnaum, adentrou-se-lhe pela casa de Simão Barjonas e, ao vê-lo, foi tomada de uma imensa ternura, porque ele a olhou. Apenas isto. Era uma noite de luar e pelo quadrângulo da porta o plenilúnio vestia-o de luz. E ele olhou para aquela mulher acostumada aos jogos das ilusões e ela se rendeu. Rendeu-se e lhe disse uma palavra de significado profundo e permanente: Rabone, mestre querido, mestrezinho. Era também uma resposta de ternura. E a partir daquele momento, nunca mais ela se apartou dele. E como compensação, quando ele volta, ressurrecto e vivo, a ela aparece. A mim sempre criou uma discussão interna. Por que a ela? Não apareceu a sua mãe. Não apareceu a João, o discípulo a quem tanto amava. Não apareceu a Pedro, a quem ele confiara o rebanho. Porém apareceu a Maria de Migdol, Maria Madalena, porque ela fez a maior revolução histórica dentro de si mesma. Ela que havia sorvido o pântano, transformou-se num lírio. Ela cujo corpo estava vergastado pelas paixões mais vis, da remuneração e do opróbrio, trazia a alma uma pulcra, esperando a chegada do amor para enfraquecer. Então ela é a lição que ele nos dá em silêncio, do esforço que devemos fazer para a nossa transformação moral para melhor. Mas como teria sido seu olhar
a Pedro, depois que o negou pela terceira vez. Ele houvera dito: tu me negarás, e antes que o galo cante, me terás negado 3 vezes. Pedro duvidou. Amava-o. Amava aquele homem peculiar de uma maneira inimaginável. Entretanto, negou-o 3 vezes. E quando o galo cantou, ele estava no cenáculo diante de Pilatos, olhou na multidão e viu o assustado rosto de Simão, e ele olhou. Não havia reproche, não havia mágoa, era ternura. E o último olhar que ele dá na cruz, quando Maria grita: meu filho, eis o que te fizeram os homens. Ele olha, os olhos eram 2 poças de sangue, mas havia um pouco de luminosidade. E ele renuncia ao título de filho e diz: mulher, eis aí teu filho. E olha para João. Era um jovem, ainda um adolescente. Filho, eis aí tua mãe. O olhar de Jesus persegue-nos. É o olhar de alguém que nunca nos censura, que nunca nos condena, que sempre nos compreende. É um olhar que nos pede alguma coisa, mas que acima de tudo nos dá tudo aquilo de que necessitamos. Hoje, mais do que nunca, necessitamos do olhar de Jesus para ter uma vida tranquila. E este olhar de Jesus, este olhar de ternura, é o olhar do amor. Um gesto de amor em nossa vida, bastando, acima de tudo, para a nossa plenitude. Já pensou isso? Encerrando o nosso programa, vamos destacar o poema Divina Surpresa, de Maria Dolores. Alma fraterna e boa, se o impulso da prece te abençoa, quando queiras orar, buscando segurança no Senhor, faze em qualquer lugar o teu louvor ou a tua petição. A terra inteira é um templo aberto à inspiração que verte das alturas. Mas se quiseres encontrar o mestre que procuras, atende, alma querida, anota em torno os brados de quem conhece a mágoa no apogeu, os tristes corações despedaçados que a calúnia venceu. Vai onde exista aflição, oferecendo a cada sofredor uma bênção de amor. E aí surpreenderás um divino clarão que dúlcido irradia paz, bondade, alegria. Em meio dessa luz, escutará Jesus enternecidamente a dizer-te, no fundo da alma crente: alma querida, vem, ouço-te a voz na prece, em qualquer parte. Devo, entretanto, esperar-te na seara do bem. Agradecemos a audiência. Estejam com o Sementeira Cristã todos os domingos às 9 horas pela Rádio Idefran e canal YouTube. E não se esqueçam, Idefran, o amor está no ar. Idefran apresentou Sementeira Cristã.